Queridos, a nossa vida com Deus, eu já falei isso, é uma vida de relacionamento. É uma vida de relacionamento. Por que é uma vida de relacionamento? Porque Deus é uma pessoa. Você jamais pode esquecer disso. Deus é uma pessoa. É uma pessoa que desde a criação do mundo, ela deseja se relacionar com a sua criatura, com aquilo que ela fez, comigo e com você. Se vocês lerem Gênesis, vocês vão ver lá que sempre na viração do dia, sempre que um dia estava terminando e outro dia estava começando, sempre na viração do dia, o Senhor fazia questão de aparecer na presença de Adão e de Eva e andarem com ele pelo jardim. Deus é um Deus de relacionamento, nunca esqueça isso. O que Deus mais deseja é se relacionar comigo e com você. Só que existe um momento mais intenso, mais íntimo, mais profundo nessa relação, que é a oração. Quando você se coloca em oração, tá sem som? Aqui tá normal. Robson está dizendo que está sem som. Vocês estão me ouvindo bem? Parece que está normal, Robson. Dá uma olhada aí no seu aparelho, por favor. Aqui está normal. O momento mais íntimo desse relacionamento é a oração. A oração nos aproxima mais de Deus. A oração nos faz viver mais intensamente com Deus. A oração gera entre nós, nesse relacionamento entre Deus e nós, gera uma intimidade, uma entrega. Por isso que Jesus Cristo foi um grande homem de oração. Enquanto ele esteve aqui como homem, ele foi um grande homem de oração. Se você ler o Evangelho de Lucas, você vai perceber, eu quando li, eu contei pelo menos 20 vezes em que Jesus saía da multidão e ia orar ao Pai. Então entenda que o ápice desse relacionamento entre Deus e o homem, entre Deus e a mulher, é a oração. A oração é fundamental. E o que é oração? Um dia falaram assim para mim, pastor, eu não sei orar. Entenda uma coisa, a oração é uma conversa entre pai e filho, entre pai e filha. É uma conversa. Você se coloca diante de Deus e começa a conversar com Ele. Não precisa se preocupar com as palavras rebuscadas, palavras de boa oratória, não. É uma conversa simples, sincera, verdadeira entre pai e filho. A oração, ela é fundamental para a nossa caminhada cristã. A oração deve ser um estilo de vida. Mas o problema é que a maioria das pessoas só oram quando no linguajar popular brasileiro, né? Só ora quando o calo aperta. Só ora quando está passando por uma situação difícil. Só pede oração quando alguma coisa não vai bem. Mas a oração, ela tem que ser um estilo de vida. Acordou? Ore a Deus, agradeça pelo dia. Está indo trabalhar, está no trajeto do seu trabalho, ore a Deus, mantenha o seu pensamento em Deus. A oração, ela também não precisa ser necessariamente explícita no sentido de voz. Não, você pode mentalizar uma oração.
Você pode elevar seus pensamentos a Deus. Você está na rua andando, você está no trabalho, você está entre os amigos, você está em casa, você está aqui agora. E você pode estar em espírito de oração. E por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso devocional hoje é uma seguinte pergunta: quando Deus responde a minha oração? Quando Deus responde a minha oração? Afinal de contas, existe um convite de Deus que diz assim: clama a mim e eu responderei. Clama a mim e eu responderei. O que eu acho mais lindo de Deus é que Deus, ele não nos obriga a fazer nada. Deus, escute bem isso e grave isso, Deus não nos obriga a fazer nada. Eu e você não somos obrigados por Deus a fazer nada. Nada. Sabe, você pode levar a sua vida do jeito que você quiser. Claro que todas as decisões e todas as escolhas, elas geram consequências. Entenda isso. Todas as escolhas e decisões que eu e você fizermos gerem em nós consequências. Tenha certeza que o que você está vivendo hoje é fruto das escolhas e decisões que você fez lá atrás. Não tenha dúvida disso. Agora, Deus nos convida a viver uma vida abundante nele. Deus nos convida a clamar a Ele. Deus nos convida a entregar a nossa vida a Ele. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então, uma vida com Deus é uma vida de decisão. Um relacionamento com Deus é um relacionamento de escolha. Eu decido viver com Deus. Eu decido ter um relacionamento com Deus. Percebe? É uma escolha. Eu não posso decidir isso por você. Ninguém pode decidir isso por você. É você que toma a decisão de viver como você quer viver. Mas existe um convite da parte de Deus para a oração. Deus nos diz: clama a mim e eu responderei. E surge essa pergunta que é o tema do nosso devocional hoje: quando Deus responde a minha oração? Eu quero começar esse devocional lendo com vocês o livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 12. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Olha o que Deus está dizendo para mim e para você nesta manhã. Então vocês me invocarão, ou seja, me chamarão, falarão o meu nome, se aproximarão de mim em oração, porque a oração nos aproxima de Deus, e eu os ouvirei. Ou seja, existe uma promessa de Deus. Quando eu e você abrimos a boca para orar a Deus, para clamar a Deus, uma coisa é real: Ele ouve. Isso é fato. A palavra de Deus diz que antes que as palavras cheguem na nossa boca, o Senhor já sabe o que iremos orar, o que iremos pedir, o que iremos agradecer, o que iremos falar. Entenda que Deus, Ele é onisciente. Ele tem todo o conhecimento. Afinal de contas, Ele nos fez, Ele nos conhece muito mais do que a nós mesmos. E Ele tem uma promessa, Ele diz: então vocês me invocarão, vocês se colocarão na minha presença, vocês falarão em meu nome, se aproximarão de mim num gesto de oração. E uma coisa é certa: eu os ouvirei. Agora, e a resposta? Ouvir, Ele ouviu. E a resposta? Por isso essa pergunta hoje nesse devocional: quando Deus responde a minha oração? Estamos acostumados, queridos, com respostas rápidas. O mundo que a gente vive hoje
é o mundo do imediatismo. Na verdade, queremos coisas para ontem. Com essa questão da tecnologia, por exemplo, o WhatsApp, eu fico horrorizado de ver. As pessoas passam mensagem no WhatsApp e se você não responde na hora, é uma ofensa. É uma ofensa. Se você não responde na hora, a pessoa fica triste, ofendida, não quer mais falar comigo. Sabe a geração mimimi? É isso aí. É a questão de querer tudo para ontem. Agora eu pergunto, e como era antes sem o WhatsApp? Sem a facilidade do celular hoje? Porque estamos acostumados nesse mundo, nessa cultura, nesse contexto que vivemos, ter respostas para ontem. Ter respostas para ontem. Queremos um retorno automático, queremos respostas rápidas. Quando se trata de oração, nós não somos diferentes. Quando oramos a Deus, queremos uma resposta. E quando Deus, dentro da tua soberania, dentro da sua imensidão divina, não responde na hora, achamos que Deus não está presente na nossa vida. Quantas vezes eu, como pastor, já atendi algumas pessoas dizendo assim, mas Deus não fala comigo, mas Deus não me responde. Deus está em silêncio. Queridos, uma coisa que a gente precisa deixar muito claro e precisamos ser maduros para entender, precisamos de maturidade para entender é o seguinte: primeira coisa, Deus não deve satisfação nenhuma para mim e para você do que Ele está fazendo na nossa vida. Grave isso. Deus não deve satisfação nenhuma do que Ele está fazendo na minha vida e na sua vida. Precisamos ser maduros suficientes para entender isso. Para entender isso. Porque existe o tempo de Deus, existe a soberania de Deus, existe o tempo certo de Deus. Deus nos conhece. Deus sabe se estamos prontos ou não para ouvir aquilo que Ele tem para dizer como resposta daquilo que oramos. Agora, ficou claro no versículo que lemos, Jeremias 29, 12, que Ele nos ouve. Ele ouve a nossa oração. Isso é fato. Isso é fato. Agora, como saber se Deus vai responder? Como saber se Deus vai responder? Eu separei aqui algumas coisas importantes que vão me ajudar e te ajudar a entender. A entender. Quando Deus responde? Quais são os momentos que eu posso ter certeza da resposta de Deus? Porque Ele mesmo diz, clama a mim e eu responderei. Existe uma resposta de Deus. Agora entenda uma coisa. Deus ele responde de 3 formas. Uma vez eu preguei sobre isso. Deus responde de 3 formas. A primeira é o sim. E essa resposta, o sim, é ótima, né? Porque, afinal de contas, ele respondeu sim por uma oração minha. E é o que a gente mais deseja, é ouvir o sim de Deus. A segunda resposta de Deus é o não. Também é uma resposta boa, porque o não é não, acabou, Ele é soberano, e não é não. É simples assim. Agora existe uma terceira resposta de Deus, e essa é a mais dolorida, essa é a que a gente sentimos mais, que é o silêncio. Entenda que o silêncio também é uma resposta de Deus. Agora, quando ele diz não e quando ele está em silêncio, não significa que ele deixou de nos amar. Não significa que ele deixou de ser pai. Não significa que ele não está nem aí para mim e para você. Não. Ele simplesmente ficou em silêncio. Mas ele continua trabalhando, ele continua agindo,
Ele continua abençoando, ele continua conduzindo, ele continua direcionando, mas ele está em silêncio. E é todo direito que ele tem como Deus, como Pai, como soberano, como Criador dos céus e da terra. Como eu falei, precisamos ser maduros suficientes para entender que Deus não nos deve nada, muito menos respostas. Isso tem que ficar muito claro. Agora, vamos refletir em alguns pontos importantes que vão me ajudar e te ajudar a entender quando Deus responde. Primeira coisa, Deus responde antes mesmo de falarmos. Esse é o primeiro ponto. Antes de falarmos, entenda que Deus já está respondendo. Entenda que Deus já está agindo. Uma oração sincera, uma oração verdadeira, ela mexe o coração de Deus. Lembra que eu falei, a oração é o momento mais íntimo, mais profundo, mais intenso desse relacionamento com Deus. Afinal de contas, qual é o pai que não ama ouvir a voz do seu filho? Qual é o pai que não ama ouvir a voz da sua filha? Sabe aquele pai que quando o filho chora no berço, ele vai correndo para ver o que é? Sabe aquele pai que quando a filha diz pai, ele vai correndo ver o que a filha quer? Assim é o nosso Deus. Assim é o nosso Deus. Tenha certeza que quando você começa a falar, antes mesmo que a voz comece a sussurrar na sua boca, Deus já está te respondendo. E a primeira resposta de Deus é a presença dele, ele já está do seu lado, te ouvindo. Antes mesmo de falarmos, Deus já está respondendo. Salmo 139, versículo 4 diz assim: ainda a palavra não chegou na sua língua, e tu, Senhor, já a conhece. Eu vou repetir. Ainda a palavra não chegou na minha língua, e tu, Senhor, já a conhece. Sabe, antes de abrirmos a boca para pedir, a resposta já veio, porque Deus tem todas as suas promessas para nós. Deus tem promessa para mim e para você. Deus tem promessa para mim e para você. Existe promessa de Deus. E as promessas de Deus já são respostas para a minha vida e para a sua vida. Como eu sempre costumo dizer, você acordou hoje, é porque as promessas de Deus continuam de pé. Você acordou hoje, é porque a obra que Deus começou na sua vida, Ele vai completar. Você acordou hoje, é porque Deus deseja manter ainda esse relacionamento com você. Por isso Ele permitiu, dentro da sua soberania e divindade, que você acordasse hoje. Você acordou porque o fôlego de vida foi renovado em você mais um dia. Isso já é uma grande resposta de Deus para você e para mim. Olha que maravilha estarmos agora diante de um devocional, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a voz de Deus. Isso já é uma resposta. Entenda que o devocional, tenha certeza, já é resposta de oração para a sua vida. Já é resposta de oração para a sua vida. Entenda que Deus nos responde antes mesmo de pedirmos. Ou seja, antes de você começar a falar, Deus já está te respondendo. Sabe qual é o maior problema do ser humano em relação a essa questão? É que o ser humano espera um evento sobrenatural para que Deus responda. O ser humano espera ver coisas incríveis acontecendo, montes pegando fogo, maná caindo do céu, mar abrindo. Isso é o que o ser humano espera.
mas Deus, ele responde nos mínimos detalhes da minha vida e da sua vida. Sabe, queridos, é interessante, não leve a mal isso que eu vou falar agora, eu vou falar como um alerta e como uma percepção. A pessoa está no culto, assistindo um culto, ou assistindo uma palavra, ouvindo uma palavra, ou sendo ministrada pelo pastor ou pela pastora, enfim. Termina o culto, termina a palavra, a pessoa chega para o pastor e fala assim: você ora por mim? Ou seja, a palavra não foi suficiente. A pessoa não entendeu a palavra como uma resposta. Não tem problema nenhum, a gente ora, é um prazer, é uma alegria quando a gente vai com uma pessoa e ora por ela. Eu faço isso com maior amor e temor e responsabilidade. E continue pedindo oração, não tem problema nenhum. O que eu quero dizer, a consciência que eu quero dar, é que as pessoas não percebem detalhadamente que Deus já está trabalhando e Deus já está respondendo. Comece a observar os detalhes da sua vida e você vai ver que Deus já está respondendo, Deus já está trabalhando, Deus já está agindo. A gente se preocupa tanto com as questões e demandas da vida, a gente se preocupa tanto com o futuro, o que será amanhã. Existem pessoas que estão presas no passado, ainda não conseguiram virar a página do passado, estão lá presos. Lembra que eu falei uma vez aqui nos devocionais? O passado é uma âncora. O passado é uma âncora que não deixa você avançar, que não deixa você continuar, que não deixa você ver o melhor de Deus na sua vida. Existem pessoas assim que não vivem hoje, só estão vivendo no passado. Eu costumo dizer que são pessoas museu, só vive do passado. E não entende porque a vida não flui, não entende porque a vida não avança, não entende porque a vida não vai, porque está presa no passado. E ainda culpa Deus por isso. Sendo que Deus tem grandes coisas para entregar. Sendo que Deus diz: eis que faço nova todas as coisas. Sendo que Deus diz: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Existe promessa de Deus para a minha vida, para a sua vida. Então, quando Deus responde, a todo momento, basta você estar atento à voz de Deus. Estar atento aos detalhes. Estar atento aos detalhes. Então, a primeira coisa é entender, antes de falarmos, Deus já responde. Segunda questão importante que precisamos entender: quando Deus responde a nossa oração? Quando estamos orando. Quando estamos orando, Deus já está respondendo. A questão é o seguinte: nem sempre, ou melhor, na maioria das vezes, Deus não responde aquilo que queremos ouvir. Deus não responde aquilo que eu esperava que Ele respondesse. Deus não responde do jeito que eu gostaria, mas Ele responde. E precisamos ser maduros suficientes para entender a resposta de Deus. Então, enquanto estamos orando, Deus já está respondendo. Isaías 65, versículo 24 diz assim: e será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Eu vou repetir. E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, ou seja, estando eles ainda orando, eu os ouvirei. Durante o momento da oração, querido, Deus está ouvindo como alguém completamente atento àquilo que você está dizendo. Ele escuta. Ele já começa a interceder. Ele já começa a agir dentro da vontade e soberania dele. Enquanto estamos orando, Deus já começa a dar sinais
aos seus anjos ao seu respeito. Existe uma palavra de Deus que eu quero lançar na sua vida hoje de manhã. Eu darei ordem aos meus anjos ao seu respeito, diz o Senhor. Eu darei ordem aos meus anjos ao teu respeito. Deus está agindo. Deus está trabalhando. Deus está se movimentando. Não percebe? Ou as circunstâncias da sua vida estão acima das respostas de Deus. Ou os seus sentimentos, as vozes contrárias estão acima da resposta de Deus. Deus está agindo. Tenha certeza, Deus está trabalhando. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso ele fala e não cumpre? Deus é fiel. Eu e você não somos fiéis. Eu e você não mantemos um compromisso sério com Deus. Eu e você, às vezes, desviamos e perdemos a rota do nosso caminho, mas Deus não. Deus é Deus. Independente das circunstâncias, Deus continua sendo Deus na minha vida e na sua vida. A palavra de Deus diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e é eternamente Deus. Eternamente Deus. Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Observe quantos livramentos você já teve na sua vida. Quantos livramentos você teve ontem e você nem percebeu. De repente era para você não estar aqui hoje. Quantas coisas Deus agiu ontem na sua vida e você nem percebeu. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. Se atentamente ouvir a minha voz, se levantar, abrir a porta, eu entrarei, cearei contigo e você comigo, diz o Senhor. Você ouve o batido da porta? Ou a rotina da vida te consome? Ou os problemas da vida te consomem? Porque eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. Ei, Deus quer manter um relacionamento comigo e com você todos os dias, de forma constante, diária. Não tem um segundo da vida que Deus não esteja presente. Não tem um segundo na vida que Deus não esteja do nosso lado. Só que de repente você está sufocada pelas demandas da vida, que você nem percebe o que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo. Então, enquanto estamos orando, tenha certeza, Ele já está respondendo. Terceira coisa, quando Deus responde às nossas orações? Quando pensamos. Quando pensamos. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu vou repetir, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Até o que não pedimos, mas pensamos e desejamos no nosso coração, Deus sabe. Deus sabe e nos atende de maneira superior. Já ouviu aquela frase? Nossa, Deus fez muito mais do que eu pedi e pensei.
Deus fez muito mais além daquilo que eu estava pensando. Ei, o que Deus tem para a sua vida é muito maior do que você pode imaginar. O que Deus tem para a sua vida é muito maior do que você pode pensar. Nós servimos a um Deus exagerado, um Deus que tem prazer em nos abençoar, um Deus que tem prazer de derramar graça, favor sobre a minha vida e sobre a sua vida. O Senhor conhece cada uma das nossas necessidades e Ele sempre supre além, Ele sempre faz além. Você não percebe isso? Quantas pessoas ficam no meio do caminho e você está aqui hoje de pé, vivo? Quantas pessoas vão perecendo no meio do caminho, que nem aquele povo no deserto? Mas você está aqui. Hoje, você está aqui de pé, porque os planos do Senhor continuam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Então, enquanto pensamos, Deus já está respondendo. Deus já está respondendo. Amém? Vocês estão comigo? Deus é fiel. Deus é fiel. Quarta coisa, quando Deus responde às minhas orações, segundo a sua vontade. Segundo a sua vontade. Sabe, queridos, a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. A nossa vontade, ela pode ser até boa. A nossa vontade, ela pode até ser agradável. Mas nem sempre ela é perfeita. Então, queridos, entenda, do jeito de Deus é melhor. Do jeito de Deus é melhor. Então entenda que Deus responde segundo a sua vontade, não a nossa. Por isso que tem muitas coisas que a gente pede e não vive, porque não é plano e propósito de Deus para a nossa vida. E a gente tem que ser maduro o suficiente para entender esse não e para entender o silêncio. Porque Deus sempre vai nos responder segundo a sua vontade. Por isso que eu e você devemos sempre estar atento, de estar vivendo no centro da vontade de Deus. Porque quando vivemos no centro da vontade de Deus, sabemos o que pedir, sabemos o que orar, sabemos o que clamar, sabemos o que pensar. O segredo por uma oração respondida de Deus é estar no centro da sua vontade. Porque Deus sempre vai responder de acordo com a sua vontade, porque Ele conhece o seu coração. Ele conhece o seu futuro. Ele sabe para onde você está indo, Ele sabe para onde você está caminhando, Ele sabe da sua jornada. E Ele não vai te responder coisas que se desviem dela, coisas que façam você se perder, coisas que façam você, que aparentemente para você está certo, aparentemente para você está bom, mas Deus sabe. Deus sabe. Então Deus vai responder sempre, mas segundo a sua vontade. 1 João capítulo 5, versículo 14 nos diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele realiza, Ele faz, Ele nos ouve. Aí você vai perguntar, mas pastor, como é que eu sei a vontade de Deus para a minha vida? Como é que eu sei a vontade de Deus para a minha vida?
Você já leu esse livro? Você já meditou nesse livro? Você conhece esse livro? Ou ele só ocupa um lugar na sua estante? Ou ele só fica aberto no Salmo 23? A folha já está amarela. Ei, aqui está a vontade de Deus para mim e para você. Aqui está a vontade de Deus para sua família, para sua casa. Aqui está a vontade de Deus para o seu trabalho, para a sua profissão. Aqui está a vontade de Deus para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu marido, para a sua namorada, para o seu namorado. Ei, ser forte e corajoso. E medite nesse livro dia e noite, para que você vá bem, por onde você andar. Isso foi o que Deus disse a Josué, quando Josué se viu sozinho, quando o maior líder que ele tinha, a maior referência espiritual que ele tinha morreu, Moisés. Ser tão somente forte, corajoso. Não se aparte deste livro da lei. Medite nele de noite e dia, para que você vá bem. Aqui tem tudo que eu e você precisamos para viver no centro da vontade de Deus. Comece a ler. Esse é o único livro que lemos na presença do autor. Nunca esqueça disso. Quando você abre esse livro para ler, o autor está do seu lado. Quando você abre esse livro para ler, o autor está presente, te instruindo, te capacitando, te dando sabedoria, te dando entendimento. Ei, não deixe de ler esse livro. Não deixe de meditar nesse livro. Aqui tem todas as promessas, todas as vontades de Deus para a minha vida e para a sua vida. Sabe, uma das condições para que a oração seja respondida é que elas têm que estar de acordo com a vontade de Deus. Tem que estar de acordo com a vontade de Deus. O Senhor jamais fará algo que não seja conforme os planos que Ele tem para você. Entenda isso. Deus jamais fará algo que não esteja de acordo com os planos que Ele, como Pai, como soberano, como aquele que te ama profundamente e completamente, tem para a sua vida e para a minha vida. Um versículo muito conhecido de todos nós, Jeremias 29, 11. Porque sou eu, diz o Senhor. Escuta isso com o coração agora, nesta manhã. Porque sou eu, diz o Senhor, que conheço os planos que tenho para você. Planos de fazê-los prosperar, de não lhe causar dano. Plano de dar esperança em um futuro para você. Glória a Deus por isso. Porque sou eu, diz o Senhor. Não são seus amigos, não é seu marido, sua esposa, seus filhos, seu pastor, sua pastora, sua igreja. Não. É o Senhor que está deixando muito claro. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. Por isso, queridos, antes de orar, precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Deus está deixando muito claro, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. Os seus planos não vêm dos seus amigos, os seus planos não vêm dos seus recursos, os seus planos não vêm da sua própria vontade humana, os seus planos não vêm do seu intelecto, não. Deus deixa muito claro, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você.
planos de paz e não de causar dano, planos de prosperidade, de esperança e de um futuro para você. Eu quero abrir um parênteses nessa palavra prosperidade e eu quero deixar muito claro o que é prosperidade de Deus. Eu quero deixar muito claro isso. O que é prosperidade de Deus? Quando a gente escuta a palavra prosperidade, automaticamente o nosso cérebro processa dinheiro, financeiro. A prosperidade de Deus, ela vai muito além disso. Muito além disso. Entenda que a prosperidade de Deus é você viver bem em todas as esferas da sua vida. Se você é uma pessoa saudável, você é próspera na saúde. Se você é uma pessoa que se dá bem com as pessoas, é promotor da paz, é uma pessoa muito quista, as pessoas gostam de estar perto de você, você é uma pessoa próspera nos seus relacionamentos. Se você é uma pessoa que profissionalmente está bem, está crescendo profissionalmente, está desenvolvendo o seu trabalho com honestidade, com caráter cristão, você é um homem, uma mulher próspera profissionalmente. Entendeu? Se você está vendo a sua vida financeira crescendo, se estabilizando, você sim é uma pessoa próspera financeiramente. A prosperidade de Deus, ela alcança todas as esferas da nossa vida. E é isso que ele está dizendo aqui. Sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar. A prosperidade é isso. Por isso, queridos, antes de orar, você precisa conhecer a palavra de Deus. O que Deus espera de você. Qual é a vontade de Deus para a sua vida. Aí sim você se coloca em oração. Em oração. Amém? Falta só mais 2 pontos para terminarmos o nosso devocional. Já estamos caminhando para o final. O 5º ponto, quando Deus responde a minha oração, que é o tema do nosso devocional hoje. 5º ponto, quando acreditamos. Quando acreditamos. Entenda uma coisa, o próprio Senhor nos diz, através da sua palavra, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Existe um versículo bíblico, eu não me recordo agora, mas a palavra de Deus diz que o próprio Deus diz assim: quando eu voltar, eu encontrarei fé na terra? Olha que coisa difícil de ouvir. Quando eu voltar, eu ainda encontrarei fé na terra? Jesus está voltando. Sabe, Deus disse que Jesus viria. E ele veio. Jesus disse que ele morreria. Ele morreu. Jesus disse que ele ressuscitaria. Ele ressuscitou. E ele disse que voltará. E ele está voltando. Só que a pergunta de Deus é: quando eu voltar, eu ainda encontrarei fé na terra? Queridos, isso é muito sério. Porque é a fé que nos move. É a fé que faz o sobrenatural acontecer. É a fé em Deus que faz os milagres serem realizados. Se você vê os evangelhos, você vai ver, na maioria das vezes, quando Jesus curava uma pessoa, quando Jesus realizava um milagre, ele virava para a pessoa e dizia assim: vai em paz, a tua fé te curou. Vai em paz, a tua fé te salvou. Ei, o que Deus mais espera encontrar em mim e em você é fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, queridos, Deus responde a nossa oração se acreditarmos nele. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24, diz assim: por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedir,
crendo já recebestes, e assim será feito. Olha as palavras de Jesus. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, crendo que já está acontecendo, assim será convosco. Às vezes a gente faz uma oração assim, será? Será que ele está me ouvindo? Será que ele vai fazer? Será que vai acontecer? Você já entra na oração com dúvida. Você já entra na oração com receio. Ei, Deus está deixando muito claro, tudo quanto em oração pedirdes e crendo que já está recebendo, assim será convosco. Isso é fé. Fé é trazer à existência aquilo que ainda não existe. Ei, olha além das circunstâncias. A gente olha muito para o imediato. Olha além. Lembra o que eu falei? Visão é uma coisa, vista é outra coisa. A vista, ela olha o momento. A vista, ela olha a realidade. A visão olha as promessas. A visão olha além. Como é que você vive? Você vive por vista ou você vive por visão? Se eu for viver por vista, eu estou morto. Se eu for viver por vista, eu estou angustiado todos os dias. Se eu for viver por vista, eu estou preocupado todos os dias. Mas eu olho além. E quando eu olho além, eu enxergo meu Senhor, eu enxergo meu Salvador, eu enxergo as suas promessas, eu enxergo a sua palavra, eu enxergo o futuro criado por Ele, eu creio nas promessas que Ele tem para mim, eu enxergo as respostas de oração, eu enxergo Ele comigo. Isso é visão. Como é que você tem vivido? Você tem que viver com fé. Você tem que viver com fé. A fé é o nosso combustível. A fé é o que nos faz caminhar. Entenda uma coisa, a fé não é sentimento. Fé é um estilo de vida. Fé não é um sentimento. Porque se fé fosse um sentimento, qualquer circunstância abalaria. Então, se você tem a sua fé abalada, é porque você ainda não entendeu que a sua fé não é um sentimento, ela é um estilo de vida. Senhor, eu não estou entendendo nada que está acontecendo, mas eu creio. Eu não tenho respostas de nada do que está acontecendo, mas eu creio. Eu não consigo enxergar uma luz no fim do túnel, mas eu creio. Eu não sei o que vai acontecer diante disso tudo, mas eu creio. Se você lê a história de Jó, isso fica muito claro. Jó foi um homem que perdeu tudo, perdeu bens, filhos, inclusive a saúde em um dia. Mas sabe o que Jó disse no ápice da sua dor? No ápice da sua dor, Jó virou e disse: eu sei que o meu Redentor vive e um dia ele se levantará ao meu favor. Isso é fé. Ter fé quando tudo vai bem é muito fácil. Essa é a fé de sentimento. Quando tudo está bem, eu creio. Mas a fé verdadeira, ela é provada no fogo. A fé verdadeira, ela é provada no crivo. A fé verdadeira, ela é provada no jardim do Getsêmani, que é o jardim da prensa do azeite. É ali que a fé é provada. Como é que anda a sua fé? Você acredita? Então, se você acredita, ore na certeza de que Deus já está trabalhando, já está respondendo, já está realizando. Amém? E por último, para finalizarmos o nosso devocional de hoje, quando Deus responde a minha oração? Sexto ponto,
quando oramos em nome de Jesus. Quando oramos em nome de Jesus. Esse nome está acima de todo nome. Esse nome tem poder em si mesmo. Quando Deus responde a nossa oração, quando oramos em nome de Jesus. João, capítulo 14, versículo 14. Jesus Cristo falando: se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. Eu farei. Sabe, Jesus Cristo pagou um alto preço. Jesus Cristo pagou um alto preço por mim e por você. Por mim e por você. Jesus pagou um preço de dor. Jesus pagou um preço de sangue. Jesus pagou um preço de vergonha. Jesus pagou um preço de humilhação. Para que a salvação, as bênçãos, a graça, o favor, a vida esteja em nós. Para termos vida, alguém precisou morrer. E esse alguém se chama Jesus Cristo de Nazaré. E eu vou ser sincero, eu tenho um problema sério com a cruz. Quando eu falo da cruz, mexe aqui. Sabe, quando você tem consciência, de que um homem se entregou por uma cruz que era minha, aquela cruz era minha. Aquela cruz era sua. Mas ele não permitiu que estivéssemos lá. Ele falou: não. Deixa isso para mim. Deixa essa dor para mim. Porque eu te amo. Porque eu te amo. Deixa essa vergonha para mim. Deixa essa humilhação para mim. Porque eu quero que você viva. Eu quero que você viva. Você tem noção disso? Sabe, quando você começa a entender o que foi a cruz, queridos, a sua vida muda, a sua entrega muda, e você já começa a viver em Cristo, por Cristo e com Cristo. Então, esse Jesus que morreu na cruz por mim e por você, nos trouxe graça, bênção, vida, e tudo que pedirmos em seu nome,
por causa dessa cruz, Ele faz. Essa cruz deu acesso ao Pai. Essa cruz deu acesso à filiação que temos, de nos tornarmos filhos de Deus. Essa cruz nos trouxe vida. Nos trouxe vida. Deus nos responde quando pedimos tudo em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Se me pedires alguma coisa, diz o Senhor, em meu nome, eu o farei. Eu o farei. Amém? Quando Deus responde a minha oração? Quando? Quando Deus responde a minha oração? Eu quero finalizar esse devocional de hoje lendo com vocês o Salmo 55, versículo 19, que diz assim: Deus ouvirá e lhe responderá, Ele que preside desde a eternidade, porque não há nele mudança nenhuma. Vou repetir. Deus o ouvirá e lhe responderá. Ele preside desde a eternidade, porque não há nele mudança. Esse Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente será Deus. Quando Deus me responde, sempre, em todo momento e todos os dias, procure andar no centro da vontade de Deus. Procure manter uma vida de oração. Procure buscar o Senhor todos os dias da sua vida. Procure meditar sempre na sua palavra. E Deus sempre responderá às suas orações. Fique atento nos detalhes, porque Deus já está trabalhando na sua vida. Eu tenho certeza que esse devocional já foi resposta de oração para você. Mantenha-se firme. Grandes coisas Deus tem para realizar na minha vida e na sua vida. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quis compartilhar hoje com vocês. Esse é o devocional de hoje, quando Deus responde a minha oração. Eu espero que essa palavra tenha sido vida no coração de vocês. Que vocês possam sair desse devocional cheios da presença de Deus, pronto para enfrentar uma semana cheia da graça, do favor de Deus e na certeza de que Deus responde a sua oração. Amém? Vamos orar então. Vamos orar. Vamos finalizar esse devocional com oração. E eu tenho certeza que o Senhor já está com seus ouvidos inclinados, pronto para nos ouvir, pronto para nos dar a direção que precisamos e que possamos estar orando agora no centro da sua vontade, tendo a certeza de que Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é Senhor. Amém? Vamos orar, Pai? Em nome de Jesus Cristo, nós continuamos na Tua presença. Nós continuamos aqui diante dessa presença gloriosa. Obrigado, Senhor, por nos acordar nesta manhã e nos trazer aqui diante desse momento que o Senhor já preparou. Porque tudo está debaixo do Teu controle, da Tua soberania. Como diz a Tua palavra, uma folha não cai de uma árvore, se não for permissão do Senhor. O Senhor é soberano, o Senhor é Deus. Por isso, Pai, te agradecemos por este dia, por esta manhã. Enquanto estávamos dormindo, o Senhor estava preparando esse dia com muito amor, com muita graça, com muito favor. E esse é o dia que o Senhor fez, e nele devemos nos alegrar. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu grande amor. Não temos como retribuir, não temos como mensurar esse grande amor, mas receba a nossa vida, Senhor, como sacrifício vivo diante da Tua presença.
porque a nossa vida é o que temos, que é dado pelo Senhor, e a devolvemos a Ti. Por isso, Pai, estamos aqui nesta manhã dizendo: usa-nos, Senhor. Usa-nos conforme a Tua vontade. Usa-nos conforme o Teu querer. Usa-nos, Senhor, de uma forma plena. Porque precisamos da Tua presença para continuar caminhando, continuar vivendo. Obrigado, Pai. Obrigado por não ter desistido de nós. Obrigado, Pai, por não ter desistido diante de quem somos. Somos falhos, às vezes somos incrédulos, às vezes perdemos o foco, às vezes caímos em tentação, pecado, mas o Senhor permanece fiel, nos perdoando, nos dando mais uma oportunidade, nos dando mais um fôlego de vida, porque Tu és um Deus de recomeço, Tu és um Deus de novas oportunidades. Por isso, Pai, muito obrigado. Obrigado pela Tua presença, obrigado pela Tua palavra. A palavra de hoje nos ensinou que o Senhor sempre responde às nossas orações. Não necessariamente como queremos, mas graças a Deus que não é como queremos, mas é segundo a Tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Obrigado, Pai. Obrigado por nos ensinar que antes mesmo de falarmos, o Senhor já sabe o que passa no nosso coração, na nossa mente. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos ensinar que uma oração respondida é uma oração de fé, uma oração que acreditamos, uma oração que cremos que quem está ouvindo é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Obrigado por esta palavra. Que esta palavra encontre em nós, Pai, terra fértil, que a nossa mente possa estar cativa a ela e que possamos ser transformados todos os dias pela Tua palavra. Obrigado, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço por aqueles que estão online comigo agora. Os visita, Pai, de forma íntima, profunda. Visita cada casa, cada família. Visita cada situação, cada contexto. E derrama da Tua graça, do Teu favor. Que a Tua boa mão, Pai, esteja estendida sobre a vida de cada um. Sobre a família, os filhos, os negócios. Venha, Pai, movimenta as águas dos Teus filhos. Pai, tira todo medo, toda angústia, toda preocupação, tudo aquilo que não provém da Tua vontade, Pai, na vida deles, seja queimado agora pelo fogo da Tua glória. Aqueles que precisam de cura, cura na alma, cura física, Pai, libera agora uma palavra de vitória, libera agora uma palavra de cura, em nome de Jesus. Opera, Senhor, maravilhas no meio do Teu povo. Que eles possam viver segundo a Tua vontade, agir conforme a Tua vontade, serem homens e mulheres de oração, tendo a certeza que o Senhor já está respondendo a cada pedido de oração, a cada clamor. Que eles possam continuar, Pai, firmes nessa caminhada, nessa jornada da vida, e que eles possam continuar firmes na Tua presença, ouvindo simplesmente a Sua voz e caminhando conforme o Teu querer. Os abençoe em tudo, onde eles colocarem as plantas dos Seus pés, Pai. Eles possam ser extremamente prósperos, abençoados, que o Senhor seja uma presença viva e real na vida deles. Obrigado, Pai, obrigado pelo Teu grande amor. O que seríamos de nós sem a Tua presença? Ah, Pai, que bom que o Senhor não se esqueceu de nós. Pelo contrário, ama nos ouvir, ama manter esse relacionamento entre pai e filho, pai e filha. Obrigado, Pai, obrigado. Pai, eu não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois, que eles possam ser abençoados como fomos aqui, que eles possam ser tocados pela Tua presença e que esta palavra possa tocar o coração de cada um deles e que eles possam viver uma vida plena no centro da Tua vontade. Pai, obrigado por esta manhã, por esse dia, obrigado por este momento. Como é bom acordar na Tua presença. Nos faça viver o dia de hoje plenamente no centro da Tua vontade, em um estilo de oração, vivendo na Tua presença. E eu tenho certeza que todas as outras coisas nos serão acrescentadas, porque buscamos primeiro a Tua vontade, o Teu reino e o Teu querer sobre nós. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro. É no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus vos abençoe. Que esta palavra seja uma palavra de vida para o coração de vocês. Que vocês possam verdadeiramente viver na graça, no favor, no centro da vontade de Deus. Obrigado pelo carinho de vocês.